Ela está aqui, mostra aqui, Sheik, mostra aqui. Personalizada ainda, semana que vem a gente vai sortear aqui. Olha só isso, cara. Olha isso. Personalizada ainda. Bonito, né? Sensacional. Muito obrigado ao pessoal da Adidas aí que nos enviou a bola. Semana que vem vamos sortear. Eu trato com carinho, apesar de estar meio fora do peso, eu trato com carinho. Olha, é verdade. Boa, hein, Felipe? Boa, tá falando umas bobagens pra mim aqui no ponto, mas tudo bem. Olha, vamos falar. Ontem eu chamei vocês, e o Felipe, primeiro, antes de chamar a matéria, o Felipe brigou comigo até hoje pela manhã, continuou brigando. Então deixa eu chamar a matéria primeiro, porque uma vitória no Clássico pode ser o que o Atlético precisa para voltar aos trilhos esse ano. O time não ganhou ainda pelo Brasileiro e nem sob o comando de Levir Coupe. Veja aí. Eles já estão com saudade, buscam um reencontro com a vitória. No Brasileirão, ela não veio até agora. Aliás, Levir Coupe, depois de 3 partidas, segue sem vencer no comando do Galo. Pela frente, um clássico contra o maior rival. Para muitos do Atlético, o divisor de águas. Vencer o clássico como primeiro jogo, como a primeira vitória do Brasileiro, isso nos dá uma motivação maior. O clássico, independente da situação, não irá deixar de ser um clássico e todo jogador se motiva de forma diferente. Então acho que é um momento bom para a gente virar esse quadro aí e voltar a vencer. Fernandinho, autor deste golaço que deu a vitória ao Galo contra o Cruzeiro no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Depois disso, parece que a fonte secou nos clássicos. 3 empates em 0-0 nos jogos disputados este ano. Viver bons momentos, isso ajuda, não só em clássico, mas em qualquer tipo de jogo. E ficar sem fazer gols é muito ruim, é chato, o jogador se incomoda. E comigo não estava sendo diferente, voltei a fazer gol, graças a Deus, quero dar continuidade, dar sequência e aproveitar para fazer gol no Clássico, que é muito importante. Nenhuma vitória no Brasileirão, apenas um gol marcado no campeonato e um departamento médico cheio. Jogadores importantes como Marcos Rocha, Guilherme, Ronaldinho e Jô seguem em tratamento. Levir Coupe vai ter que quebrar a cabeça para escalar a equipe no Clássico. Em busca de mudanças no campeonato, mudanças na equipe, mudanças no esquema tático. 3 zagueiros, Hever, Leonardo Silva e Otamendi. É um sistema diferente ao que nós estamos fazendo, mas em Europa se acostuma a fazer o mesmo. Eu trato de sempre ficamos mano a mano, então não há muita diferença. Para reencontrar a vitória, treinos pegados, muita vontade dos jogadores, muitas orientações de Levir Coupe. Acho que essa seriedade é normal, natural de cada jogador. Cada um quer sair dessa situação, voltar a vencer e mudar esse clima e depois dar uma tranquilizada. Fernandinho falando, vou começar com você, porque eu já não estou suportando mais essas ligações suas para falar negócio de 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o Fernandinho tem lugar no seu time titular? A segunda pergunta, 3-5-2. Eu enxergo que as menos piores, no momento, características de Emerson Conceição e de Alex Silva, no momento, as melhores características são as menos piores, são exatamente o avanço. Mas não vem que acertando um cruzamento. Ok, nem defendendo. Né? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eles fazem hoje, de forma menos pior, é o apoio. Você acha que esse 3-5-2, com pouco tempo de treinamento, é o risco? E sobre o Fernandinho, por favor, para aquela câmera ali. Cadu Doné, boa tarde. Boa tarde a todos. Fernandinho, para mim, é titular, é uma opção de velocidade ali pela esquerda, pode não estar no melhor momento. A renovação de contrato? Aí já é outra coisa, né? Aí depende dos termos, depende do valor e até da possibilidade de trazer outros jogadores ali para aquele setor, talvez com um custo-benefício maior. Mas hoje, com as opções que o Galo tem para domingo, acho que é titular sim. E sobre o 3-5-2, Everton, essa história de esquema, sempre a gente tem que ver se o esquema se adequa ao tipo de jogador que o clube tem no momento. Em geral, como filosofia, eu não gosto do 3-5-2, mas é sempre complicado.
É muito uma análise bem complexa, então assim. Dia Senão eu vou ficar aqui até amanhã, mas falando especificamente do caso do Galo, eu acho que o 3-5-2, para ele acontecer, alguns requisitos têm que ser preenchidos. Para começar, o time tem que ter 3 bons zagueiros. E esse requisito o Galo preenche porque tem 3 ótimos zagueiros. Não são apenas bons. O segundo requisito, 2 bons alas que apoiam bastante, porque o 3-5-2 passa muito por isso, por você liberar 2 alas pelos lados. E no caso do Atlético, eu já acho que é um requisito não preenchido. E não penso que pelo fato de eles serem menos ruins no apoio do que na defesa, justifica fazer um 3-5-2 para eles, já que eles não atacam bem, né, o Emerson Conceição e o Alex Silva. Então, acho que esse é um argumento importante para a gente não defender o 3-5-2 no Atlético. E para completar, eu acho que o 3-5-2 muitas vezes é utilizado quando o time não tem opção na camisa 10, quando não tem um armador, quando não tem gente para construir as jogadas. Mas não vai ter. É relativo isso, porque não vai ter nem o Guilherme, nem o Ronaldinho, mas eu acho que o próprio Tardelli pode exercer essa função. Então, eu não penso que o Atlético precise desse subterfúgio para quem não tem o armador. O São Paulo, por exemplo, que foi o último time a usar o 3-5-2 com grande sucesso no Brasil, tinha 3 ótimos zagueiros, variou muito o trio defensor do São Paulo naquela época, porque teve Miranda, teve muita gente ali, o Breno, né, que tá preso lá agora na Alemanha. Daqui a pouco na Alemanha. Aí, hein? Richarlison apareceu. O Richarlison, então foram várias formações, mas muito tempo com 3 zagueiros. Mas eles já tiveram Júnior, já tiveram Cicinho apoiando pelo lado direito, já tiveram Jorge Wagner num grande momento também apoiando pelo lado esquerdo. Aquele lateral direito? Também. Rápido pra caramba. E o sempre nesse período o Muricy falava, a gente não tem um grande armador, para justificar isso também. Tanto que hoje, quando ele tem esses armadores, ele não usa 3 zagueiros. Então, pode dar certo, porque esquema, às vezes, na prática é diferente da teoria. Esse esquema não foi utilizado, a gente não sabe como que esses 3 zagueiros vão se posicionar. Às vezes o Hever se adianta um pouco, em alguns momentos vira uma espécie de primeiro volante, mas, a priori, eu não acho a melhor opção. Agora, Brasil, ainda dentro desse assunto, o Hever vai atuar praticamente como um primeiro volante, você não tem a menor dúvida. Você mexeria na dupla de volantes, jogando com 3 zagueiros? O que eu quero dizer com isso? Você arriscaria, de repente, um cara que o Josué, saísse, seria o Josué, que sai com um pouco mais de qualidade? Grande abraço a todos. Boa tarde, Brasil. Tem livro aí para nós, depois você vai mostrar. Tem, nós vamos falar. O seguinte, eu entendo que no momento, como é uma transformação radical com relação à defesa, quanto menos você mexer no resto, melhor. E aí eu manteria a dupla, não mexeria nessa dupla. E até porque o que acontece é o seguinte, eu entendo, e não sou favorável, não penso como você. É o esquema que a gente sabe que mais você tem que treinar. E o que mais gera dificuldade. E aí, eu vou até num outro aspecto. É aquele esquema que facilita a bola para a área, que seria mais para um cara Jô. Jô, você vai ficar mais centralizado. E o André é uma incógnita, uma interrogação do tamanho do mundo. Então tem esse problema. Você tá sendo bonzinho, não, estou sendo bonzinho demais. Mas assim, porque tá lá, ele falou que tá super motivado e tal. E eu entendo que o Levi, o que ele vai fazer? Ele não tem laterais com características ofensivas e com a qualidade para chegar. Ele está tentando estruturar a defesa para que o time ganhe consistência. Não acredito que esses laterais vão avançar tanto, e aí pode acontecer um pouco o que você falou. O Hever mais à frente, e até porque ele, em muitos momentos, como um primeiro volante, ele vai ter menos dificuldade do que se encaixando com os outros 2. Isso é uma coisa que é fato. Ele vai ter dificuldade dele, mas ele consegue fazer isso como o cara que vai ali, ou o líbero, que tem uma referência um pouco mais adiante. Agora, mexeria o menos possível. E no que você falou, eu concordo. Quem tem que ser o cara que vai fazer essa função, um pouco essa ligação, já que você não vai ter o corredor lateral, passa pelo Tardelli. E aí sim, cabe o Fernandinho, nesse tipo de situação. Porque tendo o Guilherme, claro, para mim o Guilherme eu prefiro ele, porque é um cara da qualidade, é um cara que pensa o jogo, é um cara que chuta mais, mas nesse momento... Mas aí você está mantendo o Ronaldinho então, no time, né? Não, mas não para agora. Aí seria o Tardelli com os 2, Não, aí nas outras opções você tem mais alternativa. Você está escalando o Tardelli, Ronaldinho e Guilherme. Não, né? Aí eu tô colocando, o André e o Fernandinho, para essa situação de domingo, né? Aí depois tem outra, aí você tem o Guilherme, você tem o Ronaldinho. Mas é porque quando tiver todo mundo... Aí é outra história. Tô falando especificamente desse fim de semana. Então teríamos Vitor com os 3 zagueiros, com Alex Silva, o Emerson Conceição,
Pierre, com os dois Donizete, volantes, Pierre e Tardelli. Donizete, com Tardelli, Fernandinho e André. Isso. Tá. Para esse jogo, eu discordo sobre a questão do... um detalhe que o Junqueira está me lembrando aqui, que o Josué treinou o coletivo inteiro. Time titular, né, ô Gianni? Treinou. Time titular. Treinou. Então, Pierre ou Donizete. Isso. Mas o Josué treinou como titular. O Josué treinou no lugar do Donizete, né? É. Treinou no lugar do Pierre, não. Segundo informações que chegam através até do Léo Gomide, o Josué mantido como titular o treino inteiro e o Pierre variando com o Leandro Donizete. Então. Aí eu já pergunto a você, com o Josué, qual seria a melhor alternativa? Pois é, porque ele está tentando melhorar a saída de bola. O que vai acontecer? Eu sou contra esse esquema no Atlético por tudo que os dois falaram. Porque treinou pouco, é um esquema que tem que treinar muito, porque não é a característica dos laterais do Atlético, porque você não tem homem de referência na área para fazer. Acho a ligação difícil, mesmo que a gente possa ter o Hever um pouco mais ali na frente, essa ligação com o meio é muito complicada. Então, talvez ele esteja tentando melhorar essa ligação com a presença do Josué. Até a volta do Tardelli é meio prejudicial ali na frente. Você fica com o time meio isolado. Você isolar os três setores... Talvez isso, Mara, porque os laterais não avançam. Exatamente. Você isolar os três setores, acho que é um problema que o Atlético está enfrentando e muito. Então, assim, eu sou... Não sou favorável, mas acho que foi... Quando você articulou essa história de que poderia acontecer isso, você pensou com a cabeça do Levir, né? E aí é interessante a gente pensar... É uma sinergia que existe. É verdade. Mas é interessante a gente tentar fazer a leitura que o treinador está fazendo do time. Sabe qual que é a leitura que me chega quando eu vejo isso assim? Eu não tenho alternativa. Exatamente. Eu preciso segurar o meu setor defensivo. Então pode ser que fique todo mundo plantado. E outra coisa, lá atrás. uma outra coisa... Para ele, comentarista é número também. Se a gente não der audiência, ele manda embora. E outra coisa que é importante salientar. O Cruzeiro, mesmo com o time reserva, o Cruzeiro tem característica de bola aérea defensiva ofensiva não muito muda forte. A forma de jogar. Não muda. Então, ele com o Hever, com o Léo Silva e com o Otamendi, ele ganha nisso. Outra coisa, por mais que o Hever não venha apresentando ritmo de jogo, porque ele ficou muito tempo parado, sinceramente, eu acho o Hever muito útil na qualidade de bola. Sim, ele qualidade nem de passe, bola aérea. Ele tem umas qualidade, arrancadas que são claro, excepcionais e que elas podem ser muito úteis no jogo. Mas aí, então, por que ele escalou Otamendi na lateral direita e mantém dois zagueiros? Não, mas aí você tá, Cadu, porque não funcionou quando ele fez isso da outra vez. Não foi ele que fez, foi o Paulo Autuori. Paulo Autuori, desculpa, que não muda nada. O esquema é o mesmo, não muda o treinador. Não, mas aliás, o esquema não é o mesmo. Aquilo lá, ele jogou meio que como um lateral direito improvisado. Amanhã, no domingo, ele vai. São três zagueiros. Mas eu fui o primeiro a falar isso aquele dia. E aí você colocaria os três volantes, que seria o Josué, você falou aquele dia que não eram três zagueiros. Então, o Otamendi na direita. Eu estou defendendo que ele utilize novamente essa formação, que não foi a opção do Levir Coupe. Naquela oportunidade, o time ainda era treinado pelo Paulo Autuori. Olha só, com os três zagueiros, o time tirando o Vitor, né? Vamos pegar só os 10 jogadores de linha. Ele tem 3 zagueiros, 2 volantes e 2 alas que não têm qualidade técnica. Ele tem 7 jogadores que são burocráticos do time. Cadu, mas aí, Cadu, ele vai soltar os laterais, Cadu. Mas não tem reação pra chegar. Meu Deus do céu, mas o que eles fazem menos pior hoje são exatamente... Não, mas não é essa condição. O argumento Alex não é Silva até mais. Eu acho que vocês estão com pouquíssima paciência com o Emerson Conceição. Não, é o que a gente viu. A paciência que vocês tiveram com o André esse tempo todo, vocês não estão tendo com a Emerson Conceição. Eu acho até que ele não devia estar no time. Agora, o que eu entendo até, não sei se vocês pensam dessa forma, o Levi, como tem pouco tempo, e ele chegou mostrando que ele não conhecia muita coisa, todo teste que ele fizer, até ele sentir, para mim tá normal. Tem que ter um pouquinho de paciência. É claro que você tá meio com a faca no pescoço, que o campeonato tá em andamento. Mas para ele conhecer, da mesma forma que nada impede amanhã dele virar e falar... Joguei a toalha pro Alex, vou fazer isso que você tá falando, colocar o Otamendi ali. Claro. Mas ele tá buscando primeiro. Onde que tem o setor no momento funcionando, tirando do DM, que ele mais está qualificado, os 3 zagueiros. E ele está fazendo isso. Vou colocar os meus homens mais qualificados, foi o que eu falei ontem. Não é o esquema, ele está qualificando o time. Acho que ele podia usar tá dizendo aqui que o setor mais qualificado do Atlético é o DM, né? Também, tá muito, né, Guilherme? E até nesse raciocínio de qualificar mais, para mim é mais um argumento para tirar o Alex e colocar o Otamendi. Você tira um jogador que está mal do time. Agora vamos e convenhamos. Eu acho que é uma chance que vamos e convenhamos. Então tá, muda o esquema. Vamos pro 4-2-3-1. E aí?
Eu quero que vocês me mostrem qual a vantagem. Não. Qual a vantagem em relação ao 3-5-2? Eu sei que esse assunto de tatiqueza é meio chato, mas é importante a gente discutir, porque o Atlético não tem muitas alternativas para montar o time. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro, daqui a pouco o Fernandinho vai falar sobre a renovação do contrato, o Otamendi também, se fica, se vai, como é que vai ficar. 4-2-3-1. Vamos falar do Cruzeiro também, que tem problemas. Agora, eu quero saber o que efetivamente muda você atuando no 4-2-3-1, no 4-4-2 ou no 3-5-2. No 4-2-3-1, por exemplo, o Atlético poderia ter uma linha de 3 meias com o Tardelli, com o Fernandinho e com o Marion. Mais à frente. Por que não? Seria um time com muito mais qualidade. O Tardelli centralizado, o Fernandinho e o Marion pelos lados. Lá na frente o André, seja o que Deus quiser, os dois volantes lá. Entendeu? Ia funcionar mais. É um time muito mais dinâmico, que ia funcionar mais. É um time mais... Adianta a marcação e você não puxa um adversário de tanta qualidade pra cima de você, como vai ser o caso. Porque a impressão que a gente tem, aí é só impressão, porque a gente vai ver como é que vai funcionar. Imagina o Atlético 3-0, cruzamento do Emerson Conceição, o outro do Alex Silva, 3 gols de cabeça do André, um negócio assim, a imprensa inteira. É que eu entendo que o Tardelli não faz essa função de armação. Mas no final do ano ele fez. Deixa eu falar, vocês estão apavorados, não estão deixando eu falar. Daqui a pouco eu decido tocar o programa e vou embora. Que agressividade. Não nos abandone. Presta atenção. Ele não faz. Não faz. Ele parte com a bola, ele não faz. Ele fez isso bem sim, ano passado. Bem não. Foi bem. Ele fez porque o time estava... Na ausência do Ronaldinho, ele fez muito bem. Ele fez o trabalho num momento em que o time não estava tão mal como está agora. O time se movimentava demais. O time estava vivendo um momento melhor do que está agora. Então ficaria mais fácil para o Tardelli desenvolver essa função. Se tivéssemos o Guilherme por ali, vá lá. O Guilherme faria muito bem. Jogador mais plantado da armação. Ponto. Você ter Marion e Fernandinho no mesmo time, se o Cruzeiro fecha, não dá espaço, as características são exatamente as mesmas. Mas ninguém vai jogar se quiser fechar no 10. O Fernandinho do Marion, não? Não. As características não são as mesmas? Não, mas os dois vai estar um de um lado e o outro do outro. Serve mais aí o Cruzeiro se fecha de maneira... Porque você acha que o Cruzeiro vai sair pro jogo? Vai chegar, vai abrir. Não vai. Não vai, mas evidente que não. Aí você se pega. Que é melhor do que Alex Silva e Emerson Conceição. Mas aí que está a grande questão, Cadu. Você tendo um sistema defensivo mais consistente, que é o que o Levi está pensando, ele pode soltar mais esses caras. Mas dois jogadores que não têm características para serem soltos, eu acho que até o contrário é até melhor. Então, quando eles estão mal tecnicamente. Eu não soltaria os dois, não. E o Cruzeiro... Os dois laterais? Eu não soltaria, porque você solta os dois, é uma exposição. Não. E aí você falou do Tardelli. O 3-5-2, gente, existe para isso. Não, mas o 3-5-2 existe para isso. Na característica dos jogadores que sabem, são alas, não são laterais. Me decepciona vocês não conseguirem enxergar nada de positivo no Alex Silva e no Conceição. O Alex teve bons momentos, o Conceição ainda não virou. Mas eles não têm essas características. É qualidade mesmo, gente. É qualidade. Se ele tivesse, você pega, não vamos longe não. Você fala do Egídio. Egídio é um cara que perfeitamente dá para esse esquema, porque ele vai... Ele não, o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha mudou. Hoje ele está mais equilibrado. Mas ele é amplo. O Marcos Rocha do ano passado era melhor que o Egídio. É o esquema para ele. Agora esses dois não têm isso. E aí, pode acontecer o que você está falando, eles vão cruzar 20 vezes. Eu acredito que nenhuma vai dar a cabeça do cara. E o senhor, como amigo do Diego Tardelli, que é um grande jogador... Aliás, diga-se de passagem, como diz o Neto, eu não sou amigo de jogador nenhum. E não sou mesmo, não faço questão de não ser. Eu acho que o Tardelli tinha que fazer essa função, pelo seguinte, Tardelli, meu filho, confio em você, você já fez isso bem, a responsabilidade é sua. Eu acho que resumindo, eles querem 4-4-2, 4-2-3-1 para lateral ficar tomando nas costas feito um louco. É isso que eles querem. Olha aqui, vamos saber. Eu não me incomodo de vocês estarem contra mim. Vocês não vão me intimidar e não vão calar a minha voz nesse programa. Não, você não vai falar. Corta o Cadu para mim, só fala depois. Vai falar do Cruzeiro, a gente vai falar aqui. A gente vai saber sobre o Cruzeiro e como esse time vai para o Clássico. Né? E direto da Toca da Raposa está ele, eu quero na tela, está ele, Diogo Ramalho, um homem peludo, um homem que parece que tem uma taturana na sobrancelha, mas é meu amigo. Roda aí, um abraço, Ramalho, boa tarde.
Fala, Everton, grande abraço a você, boa tarde especial ao pessoal de casa. O time do Cruzeiro treinou na manhã de hoje aqui na Toca da Raposa 2 e o técnico Marcelo Oliveira praticamente repetiu aquela formação que venceu o Atlético Paranaense pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A única alteração foi a saída do zagueiro Bruno Rodrigo e a entrada de Léo no setor. O time ficou com Fábio, Mike, Léo, Wallace e Egídio, Nilton, Souza, Tinga e Marlone, no ataque Luan ao lado de Borges. Depois que a turma tomou uma água para se refrescar, uma mudança na equipe. Sai Egídio, deixou o time, entrou Luan na lateral esquerda, improvisado, e com isso Alisson ganhou um espaço no meio-campo, Borges ficou isolado na frente. Detalhe, Alisson arrebentou com o treino, viu? Jogou muito nesta preparação para enfrentar o Atlético neste domingo. A dúvida que fica é em relação ao atacante Dagoberto. Não treinou, fez trabalhos internos, vem sendo reserva da equipe titular. Vai ou não para o Clássico? Banco ou titular? A gente vai ter que observar e esperar o que vai dizer o técnico Marcelo Oliveira. Grande abraço a vocês. Um abraço, Diogo Ramalho. Araçuaí parou para ouvir, agora a gente fala aqui. Eu vou começar agora daqui para lá. Sim. Você tem me feito muita raiva, Cadu. Por isso que ele vai começar daqui para lá. Por isso que eu vou começar daqui para lá. Eu gostaria que vocês aumentassem muito o comentário para sobrar menos tempo para ele. Estou brincando, viu, pessoal? Eu sou o Carlos Rubens Doné, pai. Eu estou brincando. O Cruzeiro, acabou de chegar uma informação, além das que o Ramalho já passou, de que o Dagoberto está vetado e que o Bruno Rodrigues estará no banco. Daqui a pouco a gente vem com o provável time titular do Cruzeiro. A Gisele Ramos já está em plena atividade. Dagoberto vetado. E aí? Surpresa, Dagoberto vetado é surpresa. Eu vou te dizer. Dagoberto DM não é muito surpresa. E é dúvida para quarta também, hein? Então é a Gisele Ramos está trazendo informação agora. Daqui a pouco a gente vem com mais detalhes. Isso aí é uma informação importante, principalmente para o jogo da Libertadores. Dizer o seguinte, eu sou totalmente favorável a ele colocar o que ele tiver de melhor nesse clássico. Eu acho que o Cruzeiro tem que se impor, acho que não houve desgaste lá na Argentina. Aí você pode fazer, então tá bom, vou fazer uma mescla, vou tentar algumas coisas. Eu acho que algumas alternativas ele poderia fazer. Quem sabe o Marcelo Moreno numa posição ali na frente, testando uma situação de jogo. Se o Dagoberto não tivesse machucado, quem sabe o Dagoberto e o William, pra gente ver como é que ficava, a mudança dos laterais. Mas pensando no jogo da quarta-feira, mas com uma qualidade de peso que o Cruzeiro tem. Então pra que você tem esse time forte? Sabe, é um clássico, querendo ou não, o jogo da Libertadores é importante, mas a gente não viu nenhum bicho-papão no São Lourenço. Os erros e as circunstâncias do jogo lá da Libertadores foram muito mais em função do que o Cruzeiro não jogou, do que o Cruzeiro não teve de força lá. E acho que o Cruzeiro é muito intenso no Mineirão para você ficar tão preocupado com um jogo assim. Então, na minha concepção, o time teria que ser o melhor. Um teste ou outro para a gente ver, principalmente a condição dos atacantes ali na frente. O Brasil, você não acha que o Cruzeiro, que os jogadores titulares tiveram muitas folgas ao longo desses últimos dias e que nada justifica poupá-los novamente, o Brasil? Eu não sou radical igual vocês, não. Eu entendo pensamento de vocês, não sou, não. Não, eu entendo. Você está com medo de se expor? Não, eu vou expor minha opinião aqui, você vai entender por quê. Mostra o olhinho dele, faz de novo. Não, ele faz não, né? Não vai de novo, tá bom. Tá bom. O meu posicionamento, eu entendo que o Cruzeiro está aí a 6 jogos de um título, eu entendo que o Cruzeiro está priorizando, o Cruzeiro está se preservando, é uma contusão, claro que não tem o problema de cartão, são 2 competições diferentes, mas um choque, você perdeu algum jogador, o ideal seria mesclar, não tem problema nenhum, tá? Eu gostaria de ver alguns jogadores que, vamos pegar aí um Goulart, é um cara que precisa readquirir sua condição e vai readquirir jogando. Mas eu entendo o que o Marcelo quer fazer. Também isso é fácil da gente entender. Ele pega alguns jogadores que não estão atuando, mas, gente, vem cá, vocês vão ter sua chance. E o Cruzeiro, mesmo, clássico para mim é vital. Clássico derruba até treinador. A gente tá careca de saber disso. Mas no momento o Cruzeiro tem que preocupar e ver onde que aperta o sapato para ele. Se o Marcelo colocar o time reserva, que só teve sucesso nas vezes que entrou, vai pegar um Atlético que é diferente, porque no clássico tudo muda, tem uma supervalorização, é outra história, é outra realidade, mas o Cruzeiro tá certo, tá olhando aquilo que é melhor para ele. Se preservar e colocar o time reserva, problema algum. Gostaria de ouvi-lo, Carlos Rubens Doné Filho. Olha, a gente sempre valoriza os dois Carlos Rubens Doné Júnior. Tá? Carlos Eduardo e não tem Júnior, não tem filho, não tem nada. Ninguém sabe o nome dele, tá? Carlos Eduardo. Você nunca se abriu, Você nunca se abriu pra gente. Tá. Aí eu converso mais com a Edmara. Edmara sabia. Exatamente, eu sabia. Deixa eu te falar. A gente sempre valoriza os dois times daqui como os 2 melhores do Brasil. E eu ainda defendo essa tese, pelo menos no papel, são os 2 melhores times. Agora, a gente pode ver do Clássico domingo o time do Atlético daquele jeito que eu falei, com 3 zagueiros, Alex Silva e Emerson Conceição. O Cruzeiro com Tinga,
com Nilton, com Souza, com 2 zagueiros reservas, no ataque André e o outro Marcelo Moreno. Você tá pessimista pra caramba, hein? Vamos falar a verdade, né? Esse jogo vai ser 0x0, né? Ou então 5x5, assim, né? Porque vai ser tão Pode ruim acontecer tudo. Olha, Você sabe que eu gostei da sua teoria? porque vai ser bem pior do que poderia. Isso que eu tô Atacante querendo Borges, dizer. tá? Eu sei. Eu queria ver o Marcelo Eu Moreno. também, tô nessa, queria Marcelo ver tinha que Marcelo jogar. Moreno. Eu acho que Eu era queria ver o Marcelo Moreno. Nem, hoje nós estamos do contra, né? Também, né? Olha só, o Cruzeiro, por exemplo, o Bruno Rodrigo dessa semana jogou só quarta, né? Ele foi, quer dizer, jogou só domingo. Não jogou Libertadores. Vai morrer alguém se ele jogar quarta e domingo agora, sendo que tem uma semana que o cara tá descansando. Então, quer dizer, onde que tá escrito que precisa colocar ou o time titular completo ou o time reserva completo? Por que ele não poupa alguns jogadores? Na realidade, eu acho, até o Rodrigo Corleone mandou mensagem pro nosso programa, ele até entendeu errado o que eu disse na semana passada, eu concordo com ele. No jogo da semana passada, o Cruzeiro deveria sim ter poupado todo mundo. Eu também mas concordei no com isso clássico, semana passada. agora não. No clássico, não. O clássico tem uma importância diferente de duas uma. Eu até iria com o time titular. Muita gente descansou, ou na semana passada, ou no caso do Bruno Rodrigo na Libertadores, ou na pior das hipóteses, um time mesclado. Por que não o Bruno Rodrigo na zaga, descansa só o Dedé, descansa os 2 laterais, já que os reservas são mais ou menos do mesmo nível dos titulares, no caso do Mike até melhor, na minha opinião. Aí, entre os volantes ali, por que não coloca Lucas Silva e Nilton, por exemplo? Coloca o Nilton no lugar de alguém descansando Marrone, e redita a dupla do ano passado. Por que não um bom senso, uma mistura, né? Ali nos 3 meias coloca talvez o William, que vira e mexe, descansa, porque o Dagoberto foi titular durante boa parte do ano. Então, sinceramente, eu discordo veementemente de colocar o time totalmente reserva. Você colocar um homem de referência nesse ataque do Cruzeiro, com o Atlético jogando com 3 zagueiros, você acha que muda alguma coisa? Não, a pergunta acho que cabe. Claro que muda. Você põe um homem de referência, mas você tem 3. É uma jogada mortal do Cruzeiro. Não é porque fez nos 2 jogos fora, gols de cabeça nos desde o ano passado, uma jogada mortal. Você acha que tem influência? 3 zagueiros do Galo contra um homem de referência, ou você colocaria homens de mais velocidade? Quando o Cruzeiro deve manter o 4-2-3-1 e o Atlético vai jogar no 3-5-2. Quando esses esquemas se enfrentam, se o atacante do Cruzeiro, no caso, o atacante do 4-2-3-1 não tiver ajuda, ele fica mortinho no meio dos 3 zagueiros. Porque não tem caso. Porque o cara, ele já tá sozinho ali na frente, ele vai ter um zagueiro a mais para marcá-lo. Então, até pode continuar no 4-2-3-1. Só que essa linha de 3 meias precisa se aproximar do Borges, de quem for o atacante ali. Senão ele vai ficar mais... O Borges já não pega na bola muitas vezes. E tem um detalhe. Quando ele tá com 2 zagueiros A gente está aqui até falando que nós gostaríamos de ver o Marcelo Moreno, né? Isso. É claro, porque ele mostrou, fez gols. Mas o seguinte, pelo que não jogou no último jogo o Júlio Batista, Júlio você vai porque você precisa jogar. Mas Ele não colocaria, mas, Júlio, você tem que jogar, 3 zagueiros pro Júlio Batista é terrível. Não, ele não volta nunca. No caso do Marcelo Moreno, é um jogador que tem corre, mais habilidade pelos lados de o Borges também vai ficar ali. Mas você tem que ter alguém para puxar a marcação. Vocês dois e também a Dimara, vocês sofrem de ejaculação precoce. Vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Entra o Borges, joga 2 jogos, vocês pedem o Marcelo Moreno. Aí entra o Marcelo Moreno, joga 2, vocês pedem o Júlio Batista. Aí entra o Júlio Batista, joga 2, 3. Aí vocês pedem o Marcelo Moreno de novo. Aí para o Marcelo Moreno, aí o Marcelo. Mas você sabe por que só para pirraçar põe o Borges. Não, mas você sabe por que isso? Vou ser honesto, franco. Falando para a lente da verdade, o Cruzeiro tem 3 e não tem a solução. É porque não deu para juntar só por os isso. 3. Ele tem os 3 e não tem a solução. Eu falei. Eu discordo de você. Não, aqui, o Borges, artilheiro do brasileiro, não é o Borges desse ano. Mas claro, não tá jogando? Não, independentemente de jogar, às vezes que ele tem muito longe tecnicamente mesmo do brasileiro de 92. Nossa, né? Não foi do ano passado, você nem nasceu, Aí você pega o Júlio Batista, improvisado, o Moreno. Nos momentos que ele entrou pegando time descansado, ele entrou bem, por isso que ele está pedindo. Mas aquela imagem do Moreno no clássico, que ele tomou drible de bola, aquilo foi duro. Vamos falar que a gente sabe Cadu, que o foi artilheiro. Não, já vai entrar alguém no Twitter aí, esses dois. Cadu, brincando. 15 segundos, você ia falar um negócio aí que você falou que a gente não lembra do que você falou? Não, é porque há um equilíbrio tão grande entre os 3 que talvez um detalhe, pode depor a favor de que um vire titular. Então, o Marcelo Moreno, só dele ter jogado um pouquinho melhor nas últimas vezes que ele entrou e do Júlio Batista e do Borges realmente não estarem funcionando, já é o suficiente para dar uma alternativa, porque
Não vai sair ninguém que estava jogando muito no ano passado, por exemplo. Eu me referi a vocês aqui, mas na verdade é meio que um todo. A torcida do Cruzeiro também, boa parte dela, né, que a gente troca muita ideia, tem esse incômodo. Né? O Júlio Batista joga 2, 3 ruins, aí querem o Marcelo entra, não se dá bem, já pedem o Borges, aí depois o Borges não se dá bem, já pedem o Elber e tal. Deixa eu falar da Honda aqui, pessoal. A Honda preparou uma super promoção para vocês. Promoção Honda, vem que tem, são 5 motos por semana, viagens para o Superbike Brasil e você ainda pode ganhar a moto Honda dos seus sonhos. É isso mesmo, você poderá escolher a moto Honda que quiser. Gostaram? Então eu vou explicar, são 3 formas de participar. Você pode visitar uma concessionária Honda, realizar um serviço na oficina ou comprar uma motocicleta Honda. Aí basta você retirar o cupom, se cadastrar ou cadastrar o código no site abaixo, está aqui na sua tela, depois é só esperar o sorteio. Gente, é muito fácil, sério mesmo, não esqueça, vá a uma concessionária Honda, entre, retire o seu cupom, porque são muitos prêmios e um poderá ser seu. Por que não? Não desperdice a sua sorte. Participe. Se Honda é bom, participe e leve a sua. O Cadu comprou 8, um para cada irmão. Olha aqui, mais uma chance. Vem para cá, Paquito. Mais uma chance por causa dos desfalques. Eu quero quem dera que o Eric botasse uma música de drama para mim aí agora. Não merece. Não merece. Uma música de drama para dramatizar a chamada. Com fango, então, Argentina. Não, da torcida principalmente, né? Porque é o seguinte, pessoal, o centroavante do Atlético no clássico deverá ser André. Veja aí. Ele está ansioso por uma oportunidade que pode pintar neste domingo. Sem dúvida, né? Acho que infelizmente um pouco tarde, né? Queria estar jogando mais desde o começo do ano. Mas eu sabia que isso uma hora ia acontecer, que o Joé ia sair, né? Então eu venho me preparando para isso e agora eu vou ter essa oportunidade. Então é aproveitar e fazer gols. Enfrentar o Cruzeiro pode ser a 6ª chance de André desde que retornou ao clube. Marcou 2 gols e viveu momentos de ansiedade no banco de reservas. Cara, é meio chato, né? Acho que você da posição, ver um outro cara aí meio que improvisado, por mais que o Guilherme venha acostumado a jogar ali, te incomoda um pouco, pelo menos eu me incomodava muito, né? Agora o porquê eu procurava entender e não tinha explicação, mas é paciência, acho que agora as coisas estão mudando e, como eu falei agora, que eu vou ter a oportunidade para aproveitar. A expectativa fica também por conta da torcida, que ainda aguarda um retorno do maior investimento da história do Atlético. André custou cerca de 5 milhões de reais aos cofres atleticanos. Com Paulo Autuori, não teve chance, mas com a chegada de Levir Coupe... Acho que agora, com mudança de treinador, com essa fase que não está muito boa, acho que todo mundo tem que agarrar a chance que tiver, então quem entrar domingo vai aproveitar isso aí para não sair mais do time. André, eu sempre torci por você, sempre te apoiei e estarei com você enquanto você for jogador de futebol. Hoje. Por gentileza, Cadu. Pede aquela imagem que você falou que a gente ia ver aí. Eu vou dizer uma coisa aqui. Ninguém aqui desrespeita profissional, ninguém aqui esculhamba com jogador, ninguém aqui esculhamba com instituição e ninguém aqui se interessa por vida pessoal de jogador. Não é problema nosso. Agora, quando o cara está mal dentro de campo, nós iremos criticar, sim. O André não fez jus ao investimento, está no Atlético esse tempo todo e não mostrou nada. Está aí mais uma oportunidade de mostrar domingo. A gente não critica achando legal fazer isso. Pelo contrário, é muito melhor pra gente quando os jogadores estão bem, quando o futebol mineiro tá bem. Agora, não dá para distorcer a realidade. E no caso do André, é um pouco pior, porque ele já vem em uma fase, antes de vir pro Atlético, que numa fase muito aguda, muito acentuada. Nos jogos do Santos, na última vez que ele esteve por lá, era uma coisa de dar dó. Era deprimente, ele não conseguia dominar uma bola, ele não fazia nada. Né? Tem que dizer, a verdade tem que ser dita. Pode chegar lá e fazer gol? Pode. Mas ele não vem numa boa fase, só vai jogar porque o Atlético está com muita gente no DM. Essa é uma outra realidade. Ele está muito longe de ser até o primeiro reserva do Galo, porque o time tem o Jô, que é da seleção brasileira, foi convocado, e quando ele não joga, várias vezes o Levir ou até o Paulo Autuori antes preferiam adiantar o Guilherme, outra alternativa, o que mostra claramente que o André não é nem segundo
segunda opção, só que dessa vez, como o Guilherme também está machucado, como o Jô não pode jogar, vai de André mesmo. Mas nem assim eu ia não, viu? Eu colocava o Carlos, alguma coisa assim, sei lá. Você falou... Colocava meu xará, entendeu? Eu também acho que o Carlos é mal aproveitado. Eu acho que numa possibilidade... que são características diferentes. O Carlos é um jogador de mais velocidade e tal. Mas ele pode jogar não pode. Aliás, eu acho que ele faz essa função na base, fazia muito bem. Exatamente. Eu também, se tivesse que escolher entre o André de hoje e o Carlos de hoje, eu escolheria o Carlos. Mas aqui, a gente tem que levar em conta, amigo, quem não tem competência... Que é um baita investimento, um cara que já foi tão badalado, seleção olímpica, não sei o quê. O André, e aí de repente o cara some. Não pode. Por que você acha, Brasil, que isso aconteceu? Por culpa dele. Falta de vontade dele. Por culpa única e exclusiva dele. O André foi o cara. Viveu esse bom momento no Santos. Quando chegou, havia uma expectativa muito grande. Chegou empolgado, ainda com aquela energia do que ele tinha vivido. Aí foi, teve alguns momentos que não foram legais no Vasco, mas bola ele pode recuperar, mas isso passa por ele. A gente não vê a entrega do André dentro de campo, não vê. Isso é a coisa mais nítida, por isso que eu digo, passa por ele. O André, se ele não tiver tesão, se ele não tomar aí uma caixa de ativo, não vai, ele precisa, a gente tem que ver o André ligado, entrando, participando. Eu concordo 100% com não é nem necessariamente a questão do esquema, a entrega dele, que é a mesma que nós cobramos do Guilherme. Ele não mostrou isso aqui nem mesma do Guilherme. Gente, o Paulo Autuori deu chance para ele nos primeiros times que o Paulo montou, até na relação quando o pessoal estava viajando para Libertadores e tal, era um vexame. Você viu o André em campo. E todas as vezes que ele teve essa chance, agora, sabe o que é pior? É que os treinadores continuam confiando nele. Isso mostra que o que se espera do André, eles continuam. Mas eles continuam esperando. Sabe por quê? A opção do Levi não foi pelo investimento, um investimento de 5 milhões e tanto. Eu acho que simplesmente ninguém esquece de jogar bola. Mas, Odmar, com a parte inicial do seu comentário, eu concordo. E assim, eu concordo com vocês que falta vontade, que é um elemento grave dessa história do André, dessa equação aí. Só que para piorar, um outro jogo que você vê que ele tenta mais, tecnicamente não funciona. Mas porque não tá funcionando. Então não é só vontade. Não tem sequência no jogo. Agora, o futebol tem desses mistérios, né? A gente tá falando do Santos, por exemplo, gastou 15 milhões. O Damião tá de dar dó também, tá igual o André. Só na canela. Cogitado até para ser negociado. Essas coisas acontecem, né? Tem esse jargão, ninguém desaprende a jogar bola. A gente tem muitas histórias meio misteriosas, né? Mas o André já passou por um longo Deixa eu chamar um intervalo rápido, mas é rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta muito mais do clássico aqui nos Donos da Bola. E o Cadu vai contar qual o real problema do André. E outra coisa, o Newton vai para Inter? Não vai? Ele fala na volta do intervalo aqui nos Donos da Bola. Até já.